Olá, gente, uma boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter uma atividade um pouquinho extensa, é, e a gente vai continuar com a nossa rotina de na terça-feira a gente fazer uma atividade no caderno de produção textual de língua portuguesa, tá bom? E em ciências a gente vai fazer somente uma leitura de imagem e responder duas perguntas bem simples ali, só para a gente não passar batido, mas a gente fazer já uma introdução ao assunto de ciências, tá? Hoje a nossa atividade, deixa eu diminuir o zoom aqui, como eu disse, vai ser aqui no nosso caderno de produção textual de língua portuguesa volume 1. Por favor, prestar atenção aqui no título. Os livros são idênticos, só muda o nome. Tem caderno de atividade de língua portuguesa, não é esse, é o caderno de produção textual de língua portuguesa volume 1, tá bom? Será nesse material. Deixa eu passar aqui. Hoje, gente, a nossa atividade vai ser na página 9, tá bom? Procure lá no livro de vocês, ó, página 9. Coloquem a data de hoje, tá bom? E o tema dessa atividade é sobre conto popular, tá bom? O que é conto popular? Vamos fazer a leitura aqui desse pequeno trecho para depois a gente discutir. Também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo, geralmente curto, criado e enriquecido pela imaginação popular e que procura deleitar, entreter ao educar o ouvinte. A sua, a sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono e senhor dos contos populares. Por isso, cada povo e cada geração contam-nos à sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor ao enredo. Daí o provérbio: quem conta um conto acrescenta um ponto. Tá bom? Temos aqui a referência do texto, certo? Da onde ele foi tirado. Gente, nessa atividade aqui, temos uma imagem aqui, tá bom? Que você pode até fazer a pintura se você quiser, somente simbólica, tá bom? Temos aqui um tema muito importante da literatura brasileira, tá bom? Dos gêneros textuais, que é o conto popular. Né? A gente também pode identificar como conto popular as famosas lendas, tá bom? As lendas, eles são também contos populares porque eles são histórias que são criadas no imaginário popular e ao longo das gerações, ao passar dos tempos, esses contos, essas lendas, elas vão se modificando, tá bom? Porque as crenças vão também sendo modificadas, né? E a própria história, quando ela é contada de ouvido em ouvido, de boca em boca, essa história ela vai sofrendo modificações, certo? Como, por exemplo, a lenda do Saci Pererê, do Curupira, da Cobra Grande, do Tarumã e outras lendas que a gente conhece por aí que são bastante populares aqui na nossa região, tá bom? É... Quando a gente vai falar sobre contos, gente, nós vamos ter vários tipos de conto, mas uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente é a estrutura que um conto deve ter. Como você acho que você já começaram a entender desde o ano passado, é que quando a gente estuda os gêneros textuais, a gente entende que cada gênero textual ele segue uma estrutura. Um poema é diferente, por exemplo, de um conto, né, de um conto popular. Um conto popular é diferente de uma fábula. Uma fábula é diferente de uma paródia. Uma paródia é diferente de uma receita de bolo, certo? Isso vai identificar e caracterizar cada gênero textual, cada tipo de texto, tá bom? E o conto popular, ele tem essa característica de ser uma história, tá bom? Que ela é imaginária. São personagens que provavelmente nunca existiram, certo? Mas que a gente tenta colocar aquela história numa realidade que possa existir, mas é uma lenda, não é algo que existe, mas é uma história fictícia, tá bom? Algumas coisas a gente tem que ter na nossa cabecinha aqui sobre o que vai caracterizar um conto, tá bom? Uma dessas coisas que a gente tem que ter na nossa cabecinha é que, por exemplo, o conto, ele tem na sua estrutura algumas características que sempre vão estar presentes, né, em partes ou totalmente
em toda essa estrutura vai estar presente aqueles elementos, né? Que elemento vai ser? Quais são esses elementos, gente? Todo conto ele vai ter, por exemplo, a presença dos personagens, né? Esse personagem pode ser o próprio narrador, a pessoa que está contando a história, tá bom? Ou serão outros personagens e esses personagens vão ter nomes, vão ser indicados quem eles são na história, né? O outro elemento é o narrador, que é quem está contando, quem está escrevendo a história. Se esse narrador ele vai ser presente, se esse narrador está somente descrevendo a história e contando, sem estar participando, né? Só dizendo o que os personagens estão fazendo na história, o que está acontecendo, tá bom? O outro elemento muito importante é o tempo. É em que época, em que momento está acontecendo essa história. Se em momento passado, muito antigo, certo? Se um momento presente, ou se é uma situação futura, tá bom? Então esse elemento vai sempre estar presente, o tempo. Outro elemento é o espaço, é onde está acontecendo essa história. É em Macapá? É em Santana? É no Amapá? É na região norte? É no Brasil? É fora do Brasil? Então a gente vai ter que também identificar no conto esse espaço, onde está acontecendo essa história. Isso é importante para nossa atividade daqui a pouco, tá bom? O enredo, que é a própria descrição dos fatos, a história em si e o desenrolar dos acontecimentos, tá bom? E por fim, um conflito, né? Isso nem sempre vai aparecer, vai depender do tipo do conto, né? Mas geralmente vai ter um conflito, que o que seria? O conflito é uma situação que acontece em virtude das ações do personagem. E aí isso vai fazer com que a história se torne mais emocionante, mais legal de você ler, certo? E a interação em si com a própria leitura se torna mais prazerosa a partir do momento que você identifica esse conflito de uma situação em que vai exigir que o personagem da história ele tome outras decisões para corrigir aquela situação, tá bom? Então, gente, entendido esses elementos que fazem parte de um conto, tá? A gente vai para nossa atividade. Deixa eu passar aqui. Tá aqui, gente. A nossa atividade, olha, ela pede para você escrever um conto popular, página 10, tá bom, gente? E você deve contar uma história da forma que você quiser, modifique o cenário, os personagens e até o final da história, pois você é o autor. Assim, eu sei que muita gente, e eu acho que essa atividade exige muito pedindo isso, vai ter dificuldade de escrever uma história do zero, até porque eu não li nenhum exemplo para vocês, né? Conforme vocês estão vendo aqui, é uma história que tem até 22 linhas, tá bom? E aqui você tem um espaço para você colocar o título do texto. O que nós vamos fazer, gente? Eu separei, não tá aqui nesse material, tá bom? Eu separei pra gente uma lenda da mula sem cabeça, tá bom? Escrita por Ângela Finzetto, olha aqui. Uma característica do conto popular é que ele não tem um autor específico, tá bom, gente? Porque ele é uma história popular que vai se propagando através da contação da história pelas pessoas, né? Aqui nós temos um autor porque foi ela que escreveu essa versão, tá bom? Então aqui você vai escrever a sua versão da Mula Sem Cabeça a partir dessa versão que eu separei para vocês aqui. Eu vou mandar isso daqui para vocês em forma de imagem, vocês vão ter que copiar no celular, infelizmente, tá, gente? Porque não tem impresso, tá bom? Para você não ter que criar uma mensagem do nada na sua cabeça. O que eu vou pedir para você? Você vai fazer a leitura desse conto aqui bem pequeno, tá vendo? Tá bem pequeno, gente, tá? Obedeçam os elementos de escrita dos textos, tá bom? Ao iniciar um texto, você deixa uma margem do início da folha. No fim do parágrafo, com o ponto, você vai para o outro parágrafo, deixa também uma margem do início do seu caderno, tá bom? Não se esqueçam desses elementos. Eu estou observando que tem muita gente pecando nesses elementos textuais, de deixar uma margem do início da folha
né? De quando tem o ponto, você pular para outra linha, não continuar na mesma linha, prestar muita atenção nesses elementos. Imagine bem aqui que aqui está passando a linha do seu caderno, bem aqui, ó. Então, quando você inicia um parágrafo, você deixa uma margem, uma distância da linha do seu caderno. E quando você termina aqui, se não tiver ponto, você continua aqui mais próximo da linha do seu caderno, tá bom? Enfim, vamos dar continuidade. O que você vai fazer, gente? Essa versão aqui do texto da lenda A Mula Sem Cabeça, ela está escrita por essa autora, mas a gente pode acrescentar alguns elementos, né? Você pode acrescentar personagens e você pode também colocar um lugar, porque você vai perceber aqui que nessa história não há um lugar onde aconteceu, onde acontece a lenda, né? Onde está acontecendo, em que momento histórico isso está acontecendo. O personagem não tem nome, só diz que é uma mula, entendeu? Então vocês podem acrescentar essas informações. Eu não quero que vocês somente peguem esse texto aqui e escreva lá na atividade, que no caso é aqui. Você vai pegar esse texto aqui, você vai pegar esse texto aqui e vai reescrevê-lo aqui na atividade, mas com uma diferença. Você vai escrevê-lo modificando a sua estrutura, colocando novos elementos, colocando novos personagens, colocando um lugar, colocando onde isso está acontecendo, tá bom? Aqui não vai ter espaços, vai ficar a sua imaginação você fazer essa modificação. Eu vou fazer uma leitura para vocês e aí eu vou dar um exemplo. Vamos primeiro fazer uma leitura desse texto. Tá bom, vamos lá, gente. O título aqui, ó, Quem é a Mula Sem Cabeça? Você pode dar outro título também, tá bom? Quando ouvir um relincho alto e um gemido, um barulho de cascos de ferro a galopar, saiba que sou eu, a mula sem cabeça, e quem cruzar meu caminho eu vou assombrar. Sou uma moça que em mula se transforma, na noite de quinta-feira, ainda mais se a lua é cheia. Ainda mais se a lua é cheia, desculpa. Fiquei assim por ser a mulher do padre, e antes de virar a mula, dizem que eu não era feia. Para me desencantar, precisa ser corajoso. Tem que me espetar até meu sangue pingar. Um outro jeito é tirar fora o meu cabresto. Se isso acontece, viro mulher e começo a chorar. Enquanto ninguém desfaz o meu feitiço, continuo sem cabeça pela noite a assustar. Deixe-me seguir de vez meu caminho. Olha, gente, você vai perceber que nesse texto aqui, o personagem é o próprio narrador. Como é que você percebe isso? Quando ela fala assim, ó, saiba que sou eu, a mula sem cabeça. Quando você fala assim, sou eu, você está se colocando no texto como um personagem. É como se você fosse a mula sem cabeça. Então você pode modificar essa história, por exemplo, já começando diferente. Na cidade de Macapá, muitos anos atrás, havia uma mulher chamada Fernanda. Fernanda se casou com o padre e foi amaldiçoada. Estou dando um exemplo. E foi amaldiçoada, se transformando em uma mula sem cabeça. Uma mula sem cabeça. Ponto. A Fernanda, quando se transformava, assombrava as pessoas em todas as quintas-feiras, principalmente quando a lua ficava cheia, principalmente em noites de lua cheia. Para quebrar o seu feitiço, as pessoas precisavam ser corajosas. Era preciso espetar ela até sangrar. O outro jeito era tirar o cabresto dela. Quando o feitiço era quebrado, ela chorava. Ela chorava. Aí você vai dando continuidade na história. Eu estou falando assim porque eu estou criando agora na minha cabeça. Vocês entenderam? Eu quero que vocês peguem essa história e reaproveitem ela. Usem a imaginação de vocês. Isso vai demandar tempo.
Faça isso com paciência. Essa aqui é uma atividade para você passar um bom tempo resolvendo, não é para ser rápido não, tá bom? É para pensar, tá? Coloque, dê um nome ao personagem, tá bom? Você pode mudar a estrutura do próprio narrador, não é eu, é você descrever a personagem. Fernanda fez isso, Fernanda se transformava. Isso já é o narrador que não participa, é o narrador descrevendo o personagem, o que o personagem fazia, tá bom? Eu sei que é complicado, mas essa que é a ideia da atividade de produção textual. Eu quero que vocês tentem escrever as coisas a partir do entendimento de vocês, seguindo estrutura, tá bom? Obedecendo o corpo do texto, colocando ponto parágrafo, tá bom? Dando nome a personagens, colocando o lugar onde isso aconteceu, se na cidade de Macapá, se na cidade de Santana. Quando isso aconteceu, muitos anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, aí vai com vocês, tá bom? Eu estou dando já um texto base e você vai reescrever esse texto à sua maneira, colocando novos personagens. Se você não conseguir de nenhuma maneira criar nada, você vai reescrever pelo menos o texto lá na atividade. Pelo menos você reescreva. Mas o ideal é reescreva à sua maneira essa mesma lenda. Porque, como eu disse para vocês, o que caracteriza um conto popular é a transformação que esse conto vai fazer quando a gente vai retransmitir ele, você vai contar de novo. Então você está se tornando o autor desse texto, você está modificando ele e contando ele novamente à sua maneira. Tá bom? Complicado, né? Eu sei que é complicado, mas esse é o objetivo da atividade. Esse aqui não tá no nosso, esse texto não tá lá no nosso material, então você vai ter que olhar aqui pelo celular, tá bom, gente? É o único jeito, me perdoem por isso. Agora, para a nossa atividade de ciência, a gente vai fazer somente uma leitura de imagem. Você vai lá na página 140 do nosso livro interdisciplinar. Se você não lembra qual é o nosso livro interdisciplinar, é esse bem aqui, ó. Que tem essa capa aqui, gente. Ficou estranho, não estou conseguindo ver direito, peraí. Que tem essa capa aqui, ó. Vem voar, livro interdisciplinar, tá escrito bem aqui, ó. Interdisciplinar, ciência, geografia e história, tá bom? É esse livro aqui. Você vai lá, tá bom? Opa! Você vai lá, vai procurar a página 140, tá bom? Essa página aqui, e você vai fazer uma observação dessa imagem aqui, ó. Dos elementos dela, você vai ver, a gente vai falar sobre alimentação a partir de hoje em ciências, tá bom? E aí você vai ver aqui pessoas numa vila, né? Alguns feirantes, aqui no caso um feirante, fazendo venda de frutas, tá bom? E depois disso você vai para a página 141, né? E você vai responder essas duas perguntinhas aqui, ó. Você conhece alguns dos alimentos que aparecem na pintura? Quais? Aí você vai responder aqui. Se der para responder aqui, melhor, gente. Se você acha que não dá, escreva lá no seu caderno esse comando e dê um espaço maior e você responde, tá bom? Aí depois você vai para a segunda questão. Você já parou para pensar de onde vêm os alimentos? Tá bom? Aí você vem aqui e vai responder. O que você acha? Da onde você acha que os alimentos vêm? Onde eles são produzidos? Tá bom? E aí você vai responder. Voltando aqui, ó. É aqui que é para você olhar se você conhece esses alimentos na primeira questão. E quais desses que você conhece, você vai indicar lá. Quais deles você conhece? Ah, banana, maçã, cacau. Você vai ver o que tem lá e vai escrever aqui na primeira questão. Tá bom? Bem simples para não ficar tão cansativa a atividade de hoje, porque de português vai dar muito trabalho, que eu sei. E ao término de tudo, tá bom? Você vai registrar lá no nosso aplicativo ou me mandar por foto, tá, gente? A atividade de língua portuguesa você vai me mandar por foto somente essa página aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Somente essa página aqui você vai me mandar como atividade de língua portuguesa, tá? Só isso, boa tarde. Façam com calma, vai demorar essa atividade para fazer, eu sei. Façam com calma. Boa tarde, gente. Tchau.